na área da música, por exemplo. O que chama a atenção de um músico, de um compositor? Quais são os elementos que interessam? O som. Então, nós temos um grande músico, compositor brasileiro, que é considerado assim o mago da música, que é Hermeto Pascoal. Hermeto Pascoal diz que desde criança ele tem esse interesse pelos sons. Ele ouve, ele observa os sons dos pássaros, dos bichos, da natureza. Os sons que são orgânicos ou os sons que não são orgânicos. E ele vai armazenando essas informações, ele vai guardando no seu arquivo, ele vai ampliando o seu repertório. E num dado momento, aquelas informações estão lá e ele consegue acessar. Hermeto Pascoal é muito interessante porque ele transforma objetos inusitados, que têm uma função X, em instrumento musical, como por exemplo uma chaleira. Ele é capaz de tirar som de uma chaleira, ele transforma uma chaleira em instrumento musical. Vale muito a pena você ver um pouquinho, conhecer um pouquinho sobre o Hermeto Pascoal. Olha como então ele observa as coisas e ele usa aqueles recursos para a construção da sua obra. E outro exemplo bem interessante é de um outro compositor brasileiro chamado Heitor Villa-Lobos, que dentre as suas composições tem uma obra chamada Baquianas, número 2. Dentro dessa obra tem uma peça pequena chamada Trenzinho Caipira ou Trenzinho do Caipira. Pensa uma orquestra inteira reproduzindo com instrumentos musicais o som de uma locomotiva, o movimento de uma locomotiva. Isso por si só já é fantástico. Mas aí você pode entrar um pouquinho mais na questão. Você pode entender essa obra como um movimento que traz, por exemplo, as pessoas lá do ambiente rural para o ambiente urbano. Você pode entender como uma transformação do tradicional para o moderno. Lembra que Heitor Villa-Lobos fez parte da Semana da Arte Moderna, então ele é um compositor modernista. Um outro exemplo bem interessante é do compositor alemão Ludwig van Beethoven, que para compor a Quinta Sinfonia, sabe qual é? Tá, 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 tá. Lembrou? Diz que para ele compor essa obra, ele se inspirou na ideia da morte batendo a porta. Pensa, a morte batendo a porta. Pensa no quão desesperador isso é. Não tem para onde correr. Pensa na questão emocional, pensa no desespero, pensa na situação. Mas também essa ideia pode nos levar a pensar sobre a finitude da vida. Nós somos mortais, então a morte, mais cedo ou mais tarde, vai bater na porta de todo mundo. Mas não é para criar terror. A gente pode também esticar um pouquinho mais e pensar então na magia que é a vida, na beleza que é a vida, e podemos pensar em aproveitar a vida, usufruir da melhor maneira possível o aqui, o agora. Olha que legal. Só a título de curiosidade, sabe aquela música
De quem é essa música? A gente ouve muito onde? No caminhão de gás. Essa música é uma composição de Ludwig van Beethoven. Essa música chama-se For Elise, ou seja, para Elise. Só que Beethoven compôs para uma mocinha chamada Teresa, que era uma aluna dele, era filha de um dos médicos dele. Ele ficou interessado por ela e escreveu essa música para ela. Olha só. Então não é música do Caminhão de Gás, é sim uma obra de Beethoven. E se perguntar, muita gente vai dizer que Beethoven é o cachorro São Bernardo do filme e não sabem que, na verdade, é o compositor alemão tão famoso e tão querido e de obras tão fantásticas. Leonardo, Michelangelo, Rafael e Donatello são pintores renascentistas que deram nome às 4 tartarugas ninja, lembra? Isso faz um pouco parte do processo de popularização da arte, até ajuda.